Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, como eu falei com vocês, né, nós estamos no na terceira aula, né, na terceira aula prática do processo inflamatório, e hoje nós vamos ver duas lâminas. A primeira lâmina é uma lâmina de glomerulonefrite, que é uma inflamação aguda, e vocês vão precisar identificar através de desenho as alterações relacionadas a essa inflamação predominante na inflamação aguda, através de células específicas dessa inflamação. E na nossa lâmina número 2 é uma nefrite intersticial crônica. E vocês vão identificar através de desenho e observar as alterações dessa inflamação crônica dentro das células. E antes da gente iniciar, né, para poder a gente examinar essas lâminas através do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o processo inflamatório, né? O que vem ser esse processo inflamatório? Qual é o conceito dele? Quais são os tipos de processo inflamatório que existem no nosso corpo, né? Então, esse processo inflamatório nada mais é que uma reação do nosso organismo a alguma inflamação, né? Ou uma lesão nos nossos tecidos. E é a nossa primeira linha de defesa do nosso corpo. Esse processo inflamatório, ele geralmente, na região que ela é cometida, aparecem alguns sintomas, alguns sinais e sintomas, como a dor, o calor, o rubor e o edema. São os sintomas clássicos de uma inflamação, que são chamados de sinais cardeais. E aí, podendo também até ocasionar a perda da função daquele local, né? Quando a inflamação ela se estende mais e o nosso corpo não combate, nem o nosso corpo combate, nem o nosso sistema imunológico combate, e nem o tratamento que a gente faz para combater. Quando isso não tem jeito, aí ocorre a perda da função daquele local lesionado. E aí, esses sintomas, eles são provenientes de um processo inflamatório e acometem devido a um aumento do fluxo sanguíneo no local e também os demais líquidos corporais que migram para a região acometida pela inflamação. E a principal função desse processo inflamatório é eliminar a causa inicial da lesão, coordenar as reações do sistema imune inato e eliminar essas células lesionadas e os tecidos danificados, para iniciar a reparação dos tecidos e restaurar a sua função. Esse processo existe em algumas fases, como o processo irritativo, que ele ocorre o quê? Uma liberação dos leucócitos para combater esses agentes agressores. Nós temos a fase exudativa, onde ocorre a formação de edema, e temos a fase necrótica, onde ocorre a morte do tecido. Então, nessa fase, o tecido ele não tem como ser revitalizado mais, então ele tem que ser removido, né? Porque o tecido necrótico ele já morreu. Então, a gente precisa retirar esse tecido para aquela região acometida ela revitalizar. E aí nós temos dois tipos de inflamação. A inflamação aguda, que tem a sua persistência e a sua duração é de pouco tempo, e nós temos a inflamação crônica, que são sinais, não são sinais muito específicos, e são visíveis e duram geralmente 3 meses. E esse processo costuma ser doloroso e traz consigo febre. Então, a inflamação aguda é uma inflamação mais curta e a crônica é uma inflamação mais longa e, em certos casos, não tem cura. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida? Não? Tá dando para ouvir legal? Tá dando para ouvir? Eu tô ouvindo. Tá, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é o quê? É compreender esse processo de inflamação, né? As suas funções e os seus tipos, né? A gente tem que entender e diferenciar
o que é uma inflamação aguda e o que é uma inflamação crônica. E aí, nós vamos ter três partes do vídeo. Eu andei um pouquinho com o vídeo para colocar só o que realmente importa para a gente aqui no momento. Né? Então, nossa primeira parte, nós vamos ver, né, o conceito de inflamação, depois nós vamos ver os tipos do processo inflamatório e no final nós vamos analisar as duas lâminas, ok? Ok, pessoal? Ok. Se não tiver vendo a imagem nem ouvindo, vocês me sinalizem, tá? Processo inflamatório, o que é a minha inflamação? A inflamação nada mais é do que uma reação dos nossos tecidos vascularizados, a uma lesão ou a um agente agressor, né? Então, frente aí a um micro-organismo, né? Ou ainda uma toxina, uma substância química que possa trazer algum tipo de dano ali no nosso tecido. Então, esse processo inflamatório tem algumas funções, realiza, né, algumas funções importantes no nosso corpo. Eu já vim comentando desde o começo da aula que a principal função do processo inflamatório é exatamente de eliminar a causa inicial da lesão. É o que é tentar, né, eliminar o agente agressor, que pode ser aí de vários tipos, né? Nós podemos ter aí micro-organismo, uma partícula estranha, uma toxina, né? Qualquer substância, qualquer objeto, né? Como por exemplo uma partícula estranha, uma partícula de uma farpa, por exemplo, de madeira, né? Um pedacinho ali de vidro, tudo isso pode acabar atuando no nosso organismo como um agente agressor, tá? Então não só micro-organismo, não só toxina, mas também algumas partículas podem aí atuar como corpos estranhos no nosso corpo e acabar levando aí o desenvolvimento de um processo inflamatório. Então, na verdade, essa reação, né, do nosso organismo, essa inflamação, processo inflamatório, é aí uma tentativa de eliminar aquilo que está causando a lesão no nosso organismo. Então, tenta aí eliminar o agente agressor. Uma outra função do processo inflamatório é aqui a remoção de tecido danificado. Por que a remoção de tecido danificado? Se a gente tem um tecido que está danificado no nosso organismo, né, em qualquer região do nosso corpo, o processo inflamatório ele vai tentar, né, remover esse tecido aí desse local, né, esse tecido danificado aí desse local. Por que ele tenta remover esse tecido danificado? Por que é importante que a gente tenha a remoção desse tecido danificado aqui do nosso corpo? Nós vamos ver ainda, né, ao longo aí da nossa aula, que o processo inflamatório, nós vamos ter a participação de algumas células aqui nesse processo inflamatório e que algumas células acabam fazendo, né, realizando ali no local da inflamação um processo que nós chamamos de fagocitose, tá? Então, acaba realizando ali no local da lesão, né, o local ali da inflamação, a fagocitose. E é por meio dessa fagocitose que vai acabar removendo aí dessa região da inflamação esse tecido danificado, vai destruir mesmo esse tecido danificado aqui e acabar removendo do local, tá? Por quê? Porque não é interessante para o nosso corpo que naquele local da inflamação a gente tem um tecido danificado. Na verdade, né, em nenhum local do nosso corpo é interessante que a gente tenha tecido danificado. Por quê? Porque tecido danificado é um tecido que não tem função. Então, por que o nosso corpo vai querer ficar com um tecido que não apresenta nenhum tipo de função? Né? Então, ele não exerce a função que ele deveria exercer e o nosso organismo resolve esse problema aí por meio, né, da ação dessas células fagocitárias, pelo processo da fagocitose, destruindo e removendo esse tecido danificado e sem função. Tá? E aí, dentro desse processo da fagocitose, a gente vai ter aí a ação, né, a atuação de células como, por exemplo, os macrófagos
e os neutrófilos. E nós temos ainda uma terceira função da inflamação, que é a restauração do novo tecido. Eu também comentei isso desde o começo da aula, eu estou falando a respeito dessas funções importantíssimas do processo inflamatório, e eu ressaltei bastante essa questão aqui dessa função de restaurar esse novo tecido, né? Então, por quê? Por que a gente tem, né, por que isso acaba acontecendo aí no nosso organismo? Na verdade, o processo de reparo, ele vai acontecer junto com o processo inflamatório. A partir do momento que a gente tem o início do processo inflamatório, quando o agente agressor chega ali no nosso tecido e começa a atuar, imediatamente ele vai ser o quê? Identificado. Quando ele é identificado, já todos os mecanismos que vão induzir a resposta inflamatória são desencadeados. Então, a partir desse momento, a gente tem o início do processo inflamatório ali atuando nesse tecido, nesse local, para tentar remover esse agente agressor. E, ao mesmo tempo, esse próprio processo inflamatório vai ativar mecanismos que vão começar a preparar esse tecido lesionado para que ele possa se reparar. Por quê? Porque o processo de reparo do tecido envolve aí várias fases, vários eventos. E esses eventos vão, né, aí necessitar, por exemplo, da ação de algumas células, da ação de produtos que essas células vão produzir, vão secretar, então ele já vai começar a ativar esses mecanismos para que, junto com o processo inflamatório, a tentativa de eliminar esse micro-organismo ou esse agente agressor também venha junto ali, reparando esse tecido para que volte, né, para que esse tecido volte a exercer a sua função que exercia antes daquela lesão ter acometido aquele local, ok? Voltando lá, então, no nosso processo inflamatório, continuando a falar do nosso processo inflamatório, nós temos alguns sinais, né, que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação. Então, o processo inflamatório, ele desencadeia alguns, né, sinais que a gente fala de sinais cardinais, que na verdade são sinais que são locais, tá? Não são sinais que são sistêmicos. A inflamação também desencadeia sinais, sintomas sistêmicos, mas os sinais cardinais são sinais locais desencadeados pelo processo da inflamação. Quais são esses sinais cardinais? Da inflamação. Um deles, né, é o quê? É o calor. Então, o primeiro sinal cardinal aqui que nós temos da inflamação é o calor. Por que a gente tem o calor? O calor nada mais é do que o aumento da temperatura lá no local da inflamação. E isso vai ser causado por quê? Porque quando a gente tem ali, né, o processo inflamatório no tecido, o que acontece ali? A gente ainda vai falar um pouquinho a respeito disso, mas só para a gente adiantando para entender aqui, né, esse aumento do calor no local da inflamação. Quando a gente tem inflamação, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo no local, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, um aumento do fluxo sanguíneo no local. Quando a gente tem esse aumento desse fluxo sanguíneo no local, o que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente tenha um aumento da temperatura no local. Então, a gente acaba tendo o quê? A presença do calor como um sinal cardinal da inflamação. Então, lá no local da inflamação, a gente tem aumento de temperatura, a gente tem calor. Um outro sinal cardinal da inflamação é o rubor, ou, né, também vermelhidão. Isso também é ocasionado o quê? Por esse aumento aqui do fluxo sanguíneo. O aumento do fluxo sanguíneo faz com que aquele tecido ele fique o quê? Mais vermelho, mais avermelhado. Então, por isso que a gente tem, né, o rubor, a vermelhidão no local ali do processo inflamatório. Um outro sinal cardinal que nós temos da inflamação é o inchaço, ou também a gente pode chamar, né, pode falar de edema. O que acontece aqui no inchaço, no edema? Vai ocorrer o quê? Um extravasamento, que a gente chama de exsudação, né, dos fluidos e também de proteínas de dentro dos vasos
em direção aos espaços intersticiais. O que é o espaço intersticial? É aquele espaço entre as nossas células. Então, quando a gente tem o aumento da passagem desse fluido, né, o aumento aqui do exudato saindo ali do vaso sanguíneo em direção aos tecidos, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses fluidos se acumulando ali entre as nossas células no tecido, e isso leva, né, ali ao edema ou ao inchaço, que também é um sinal cardinal da inflamação. O outro sinal cardinal da inflamação que nós temos é a dor. A dor, ela vai ser ocasionada por compressão dos tecidos quando a gente tem a formação ali do edema, né? Por quê? Porque o edema vai fazer com que tenha o quê? Um aumento do volume no local. Quando a gente tem esse aumento, essa expansão ali dos espaços entre as células, isso vai ocasionar o quê? Uma compressão desse tecido. E essa compressão pode acabar levando aí ao aparecimento de dor. A dor, ela também vai acontecer porque alguns mediadores químicos, eles vão ser liberados ali no local, né? Como, por exemplo, a bradicinina, algumas prostaglandinas, são liberadas ali, são mediadores químicos que são liberados ali no local da inflamação, e esses mediadores químicos, eles vão atuar aqui ativando receptores para dor, que são chamados de nociceptores. Então, esses mediadores químicos acabam ativando esses receptores para dor, e aí, né, nós temos, então, o aparecimento da dor como um sinal cardinal da inflamação. E o quinto sinal cardinal da inflamação é aqui, ó, a perda da função. É a perda da função do local, né, ali naquele local que está inflamado. Por que eu tenho essa perda da função? Como que essa perda da função vai acontecer? Na verdade, essa perda da função, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser o que nós chamamos de uma perda transitória, ou ela pode ser uma perda que nós chamamos de definitiva, tá? Então, pode ser transitória ou definitiva. Na transitória, como o próprio nome fala, a gente vai ter uma perda da função momentânea, mas depois que o processo inflamatório ele acaba, ele se finaliza, a gente tem um retorno da função daquele tecido. A definitiva, o nome já fala que mesmo depois que cessa esse processo inflamatório, há a perda, né, definitiva da função daquele tecido. Por exemplo, se a gente pegar aqui um exemplo aqui dessa perda de função transitória, vamos pegar, né, ali quando a gente tem, por exemplo, uma inflamação nas nossas cordas vocais. Né? Uma inflamação nas cordas vocais pode acabar levando à perda da voz, que nós chamamos de afonia. Mas quando, né, passa ali alguns dias, a gente precisa tomar alguns anti-inflamatórios, né? Passando ali alguns dias, o indivíduo, né, ou a gente acaba ali recuperando a nossa voz. E isso é uma perda de função que foi transitória, passou o processo inflamatório, voltou à função daquela estrutura. Mas a gente pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, a perda, né, falando de perda definitiva, a gente pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma inflamação na articulação, né? Vamos pegar aqui como exemplo decorrente, né, de uma artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, a gente tem o quê? Uma inflamação que leva à perda da função na articulação, né, ali nas articulações. Só que essa perda da função, ela é uma perda definitiva. Tá? Então, você tem o processo inflamatório e esse processo inflamatório acaba levando à perda definitiva da função daquela estrutura. Tá? Então, a perda da função é um sinal cardinal da inflamação, mas né, pode ser transitória ou pode ser aí definitiva. Tá? Então, nós temos duas opções com relação aí à perda da função. Pessoal, agora nós vamos pular para a parte dos tipos de inflamação, tá? Né, que podem acometer o nosso organismo. Nós temos o processo inflamatório agudo e nós temos o processo inflamatório crônico. Então, nós temos esses dois tipos de inflamação.
No processo inflamatório agudo, quais são as características desse processo inflamatório agudo? Ele é um processo aqui de curta duração. Então, ele vai durar aí, né, alguns dias, né, algumas semanas. Ele é rápido, tá? Então, ele é muito rápido e ele é aquele, né, que vai promover a ativação da resposta que a gente chama de resposta inata do nosso organismo e vai começar imediatamente após a lesão ou a infecção ali em algum local, né, do nosso organismo. Então, teve ali a lesão, o agente agressor começou a atuar, imediatamente essa resposta inflamatória aguda ela vai ser desencadeada, tá? Então a gente tem a resposta, né, inata ativada e imediatamente a gente vai ter aí esse processo inflamatório agudo iniciando. Então é uma resposta que é inespecífica e é uma resposta que é bastante rápida. Tá? E essa resposta, ela vai então abranger elementos vasculares e também elementos celulares, aí com, né, presença de exudação de líquidos e também de componentes aí do plasma. Além disso, nesse tipo de resposta, nós vamos ter a migração de leucócitos. Por isso que a gente, principalmente de leucócitos, tá? Por isso que a gente fala que abrange aí elementos vasculares e também elementos celulares. Elementos vasculares, porque a gente vai ter exudação de líquido e de componentes do plasma. O que é exudação de líquidos e componentes do plasma? Lá no nosso vaso sanguíneo, ó, o que vai acontecer? Vai sair do nosso vaso sanguíneo esses líquidos, né? E esses componentes, células mesmo ali, proteínas do nosso plasma, saem de dentro do nosso vaso em direção aqui ao nosso espaço intersticial. Então, espaço intersticial, né? Vamos supor que isso aqui sejam as minhas células. Meu espaço intersticial é todo esse espaço que está aqui entre as minhas células. Então, exudação de líquido e componentes do plasma é a saída desses líquidos e componentes do plasma em direção aos nossos tecidos. E quando, né, a gente fala que também abrange, além desses elementos vasculares, também elementos celulares, é porque a gente tem migração de células, tá? Migração, principalmente aqui no processo agudo de leucócitos, tá? Principalmente neutrófilos vão migrar aí nesse processo inflamatório agudo. E nós temos, né, aqui esse processo podendo ser iniciado por diferentes estímulos. Então, pode ser por uma infecção causada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um parasita. Pode ser também desencadeado por um trauma, né? Um trauma causado ou por um agente químico ou por um agente físico. Por exemplo, uma queimadura, né? Uma queimadura leva ao início de um processo inflamatório, que é um dano, é uma agressão ali ao nosso tecido. Nós temos também o processo inflamatório sendo desencadeado por necrose tecidual, né? Exemplos, quando a gente tem uma isquemia lá no miocárdio, no coração, essa isquemia no miocárdio pode levar, né, vai acabar desencadeando inicialmente ali um processo inflamatório, tá? Então, é um processo inflamatório desencadeado por uma necrose tecidual. E também pode ser desencadeado por corpos estranhos, né? E também por reações imunológicas. Nós temos um segundo tipo de processo inflamatório, que é o processo inflamatório crônico. Aqui a gente já tem um processo com uma duração mais longa, né? Então aqui pode durar aí, né, semanas e também anos o processo inflamatório crônico. Aqui no processo inflamatório crônico, nós vamos ter aqui, ó, a presença de linfócitos e macrófagos. Então, enquanto aqui no agudo, o que a gente tinha principalmente era migração de neutrófilo, aqui a gente vai ter o quê? Presença de linfócitos e de macrófagos. Então, são as principais células que a gente vai observar na inflamação crônica. Na inflamação crônica, a gente também vai ter proliferação de vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, né? E essa proliferação de vaso sanguíneo, ela está associada, né, aí à proliferação de fibroblastos, né? E a proliferação de fibroblastos pode ou não estar associada aí a formações, né, a formação de fibroses e também ali, né, acabar levando ali a uma necrose. Tá? Então, o processo inflamatório crônico, nele, a gente, né, a grande consequência do processo inflamatório crônico é que a gente acaba aqui
tendo perda da função daquele tecido que está sendo acometido. Geralmente, o processo agudo, ele é revertido, a gente consegue ter um reparo desse tecido, né, e o tecido volta à sua função normal. No processo crônico, como ele dura muito tempo, geralmente o que a gente tem é formação aqui de fibrose ou, né, aí levando também ao aparecimento de necroses, e aí com isso a gente acaba tendo a perda da função desse tecido, tá? Então, é uma das grandes diferenças entre um tipo de processo inflamatório e o outro. E quais são, dentro de todas essas questões de elementos vasculares, elementos celulares que vão estar presentes aqui no processo inflamatório, quais são os tipos de célula que eu vou encontrar aqui no processo inflamatório? Nós temos aqui uma figura mostrando, né? Isso aqui é a estrutura de um vaso sanguíneo e a partir dessa estrutura do vaso sanguíneo nós vamos observar, né, as células que estão aqui, que participam, estão envolvidas aqui com o processo inflamatório. No processo aqui inflamatório, o que a gente vai ter de células participando aqui desse processo? Se a gente olhar aqui na estrutura do nosso vaso sanguíneo, essas células aqui, ó, são as células endoteliais, né? São as células aí da parede do nosso vaso sanguíneo, reveste aí o nosso vaso sanguíneo. Então, esse revestimento epitelial são as nossas células endoteliais. Essas células, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas produzem substâncias que vão manter a permeabilidade aqui do vaso sanguíneo. Então, que substâncias são essas? São substâncias, por exemplo, que pode ter ação vasodilatadora, substâncias que podem ter ação vasoconstritora, e dessa forma essas substâncias conseguem aí controlar o fluxo sanguíneo através desse vaso sanguíneo. Tá? Então, no processo inflamatório, essas células endoteliais, elas acabam funcionando como se elas fossem uma barreira mesmo, né, de permeabilidade seletiva, porque elas é que vão regular, né, o extravasamento ali de líquidos, né, ou mesmo de elementos celulares de dentro do vaso para os tecidos, né? Então, elas liberam mediadores químicos, né, sintetizam, liberam mediadores químicos inflamatórios que vão atuar exatamente nessa permeabilidade do vaso sanguíneo, aumentando ou diminuindo. Como que vai aumentar ou diminuir? A gente tem os espacinhos aqui, ó, entre as células. Se a gente tem um aumento desse espaço entre as células, o que vai acontecer? Aumenta, né, a capacidade de atravessar aqui a parede do vaso. Então, as proteínas plasmáticas, os fluidos, né, do plasma, conseguem atravessar mais facilmente aqui a parede do vaso em direção ao tecido. Então, por isso que a gente fala que as células endoteliais, elas servem aí de barreira, uma barreira seletiva, né? De permeabilidade seletiva, porque ela vai controlar quanto de exudato vai passar através dessa parede. Então, essas células vão também participar, né, aí do processo de reparo, que acompanha ali o processo inflamatório. Por quê? Porque as células endoteliais, elas também produzem fatores de crescimento que acabam estimulando a formação de novos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de angiogênese, e também síntese de matriz extracelular. E com isso, acaba aí ajudando no reparo do tecido que está sendo danificado. Nós temos ainda, se a gente olhar aqui, ó, essa primeira célula aqui, ó, né, é o basófilo. O basófilo também é uma célula que faz parte, né, aí do processo inflamatório. Os basófilos, que são granulócitos sanguíneos, esses grânulos nos basófilos, eles contêm histamina. Histamina é um mediador químico. Além da histamina, também tem outros mediadores bioativos da inflamação presentes aí no basófilo. E esses agentes vasoativos, o que eles vão fazer? Eles vão ser liberados aí durante o processo inflamatório e vão atuar, né, ajudando nesse controle, nessa regulação dessa permeabilidade aí da parede do capilar. Nós temos ainda aqui os eosinófilos. Os eosinófilos também fazem parte do processo inflamatório, também são granulócitos, eles circulam aí no sangue, e a quantidade desses eosinófilos, ela aumenta, né, durante aí
quando o indivíduo ele tem aí reações alérgicas ou, por exemplo, quando ele tem infecções parasitárias. Esses eosinófilos, eles também produzem mediadores químicos, como, por exemplo, as citocinas, que vão também induzir esse processo inflamatório. Nós temos ainda aqui, ó, as plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células sanguíneas que circulam aí dentro dos vasos sanguíneos, e as plaquetas estão envolvidas com os mecanismos de hemostasia, né? Está envolvido com coagulação sanguínea. Além dessa função da participação da coagulação sanguínea, as plaquetas, quando elas são ativadas, elas também liberam mediadores inflamatórios. E são mediadores inflamatórios bem potentes, tá? Que vão atuar aí aumentando a permeabilidade vascular e alterando as propriedades quimiotáticas, tá? O que são essas propriedades quimiotáticas? A atração mesmo de células para o local, tá? Então, acaba aumentando essas propriedades quimiotáticas, também as propriedades adesivas e proteolíticas das células endoteliais. Então, auxilia aí também nesse processo inflamatório. Nós temos ainda os neutrófilos que estão presentes principalmente no processo inflamatório agudo, né? A principal célula que a gente observa no processo inflamatório é agudo. Os neutrófilos são leucócitos, são células fagocíticas, e esses leucócitos, esses neutrófilos, eles estão presentes no local da inflamação e são, na verdade, eles são, né, a primeiro tipo celular a chegar ali no local da inflamação. Então, o agente agressor chegou, começou a agir, a primeira célula que chega ali no local da inflamação é neutrófilo, tá? Então, eles são os primeiros a chegar. Em poucas horas eles já chegam ali no tecido que está sendo agredido, eles englobam o agente agressor, né? Dentro ali dos neutrófilos, a gente vai ter enzimas, né, a presença de enzimas que vão destruir esses micro-organismos ou, né, partículas que são, a gente fala, engolfados, né, que são ali capturados, englobados por eles, e aí, a partir da ação dessas enzimas, esse agente agressor vai ser, então, destruído. Esses neutrófilos, além dessa ação fagocítica, eles também produzem oxigênio a partir do peróxido de hidrogênio e também produzem produtos nitrogenados que vão ajudar na destruição desses resíduos que são aí fagocitados. Uma outra célula que nós temos são os monócitos. Os monócitos também são células fagocíticas. Eles vão se transformar em macrófagos, tá? Então, é o monócito que depois se diferencia e se transforma em macrófago, então também tem ação fagocítica, e eles produzem mediadores vasoativos que também são bastante potentes, tá? Além desses mediadores vasoativos, eles também produzem fator de ativação plaquetário, citocinas inflamatórias e também fatores de crescimento que vão atuar aí no processo de regeneração, de reparo desse tecido lesionado. Nós temos ainda mastócitos fazendo parte dessas células aí do processo inflamatório. Os mastócitos produzem mediadores lipídicos, também citocinas que vão induzir o processo de reparo, o processo de inflamatório. E nós temos também, né, os fibroblastos que estão ali próximos, né, ali no tecido conjuntivo próximo, ali do local de lesão, e essas células, elas são atraídas para o local da lesão, por quê? Porque elas vão produzir colágeno e dessa forma vão ajudar esse tecido a ser reparado. Então, são células também que atuam aí no processo inflamatório. Então, o primeiro evento que nós temos no processo inflamatório vai ser o reconhecimento do agente agressor. Então, Pessoal, então, nós vimos o conceito do processo inflamatório, nós estudamos também os tipos de inflamação aguda e crônica, e agora nós vamos para a parte prática, que é a parte das lâminas. Então, eu peço que vocês observem e esquematizem com um desenho no caderno, ok? Ok. Mas agora, falando de fato da nossa prática, da nossa aula prática, nós vamos começar com a nossa primeira lâmina, que é a lâmina
de glomerulonefrite, né? A glomerulonefrite, que é uma inflamação crônica ali na região dos glomérulos lá nos rins. Então, o que a gente vai buscar aqui na nossa lâmina de glomerulonefrite? A gente vai identificar aqui os elementos do infiltrado inflamatório agudo. Então, quais são os elementos celulares que eu consigo observar nesse infiltrado inflamatório agudo? Então, aqui a gente vai fazer a observação, a partir de agora, do nosso laminário digital, e você vai desenhar, né, o que você está conseguindo observar aqui na imagem que está sendo projetada a respeito, né, mostrando aqui a inflamação aguda, do tipo aguda, aqui, que é a glomerulonefrite. Então, vamos abrir nosso laminário digital. Aqui nós temos, então, a nossa lâmina aqui nós temos vamos abrir aqui a nossa lâmina de glomerulonefrite. Então, aqui nós temos a nossa lâmina de glomerulonefrite. Essa é uma visão geral da nossa lâmina. É um pedaço, é como se tivesse retirado um pedaço do rim, e a partir desse pedaço do rim a gente vai fazer a observação das estruturas, das unidades morfofuncionais do rim, né? Ali os néfros, e lá nos néfros a gente vai observar exatamente a região dos glomérulos que vão estar acometidos aqui pela inflamação aguda. Então, vamos começar aqui aumentando aqui a nossa imagem. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui a gente já consegue observar a estrutura aqui dos rins, né? Então, aqui, o que a gente consegue observar aqui nesse menor aumento da nossa lâmina de glomerulonefrite? Aqui a gente já consegue observar o quê? Ó? Isso aqui, ó, é glomérulo, aqui nós temos glomérulo, aqui também, ó. Isso tudo aqui, ó, glomérulo, isso tudo é glomérulo, tá? E se a gente correr a nossa lâmina aqui, ó, a gente consegue observar o quê? Que nós temos uma região mais escurecida, né? Essa região mais escurecida é exatamente onde a gente vai ter o quê? Um infiltrado inflamatório agudo, tá? Então, a gente vai encontrar aí, nesse local, as células do infiltrado inflamatório agudo. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó. Aqui, ó, a gente consegue observar o glomérulo aqui outro glomérulo, aqui também é glomérulo, ó, isso aqui tudo é glomérulo que a gente consegue observar aqui na nossa lâmina. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente já consegue observar vários pontos roxos bem escuros aqui em torno, ó, tudo isso aqui, ó, é processo inflamatório agudo, inclusive aqui no nosso glomérulo. Olha como tem ponto roxo. Esses pontinhos roxos são núcleos de células. Na verdade, são o quê? São as nossas células do infiltrado inflamatório agudo aqui nessa região. Então, vamos aumentar aqui mais um pouquinho para a gente conseguir observar exatamente isso, ó. Então, aqui, ó, a gente tem um glomérulo bem bonito aqui, ó. Aqui você pode ver que a gente já teve todo um extravasamento de células do infiltrado inflamatório para o tecido aqui em torno, ó. Então, a gente já tem uma exudação aqui de células e também de líquido, né? Porque acaba indo de líquido também aqui para os tecidos. Então, aqui a gente vai ter formação aqui de um edema. Mas se a gente olhar aqui no glomérulo em si, a gente consegue observar a presença desse infiltrado inflamatório agudo, ó, que é representado principalmente pelos neutrófilos e monócitos, tá? Então, se a gente for aumentando aqui, a gente vai observar as características dessas células e nós vamos observar, então, que são neutrófilos e monócitos, principalmente neutrófilo. Por quê? Porque o infiltrado inflamatório agudo, ele é caracterizado, né, pela presença grande, principalmente de neutrófilos, né? Então, esse infiltrado, a gente vai encontrar, então, aí a presença principalmente de neutrófilos. Se a gente correr aqui, ó, aqui a gente tem, ó, um glomérulo nessa região, mas a gente já começa a observar que ele está bem diferente, a estrutura dele, desse aqui. Por quê? Porque aqui ele já está degenerado. Então, já teve aqui o que? Um dano nesse tecido. Aqui a gente tem um glomérulo que ainda, embora tenha um processo inflamatório nele aqui, ele ainda, né, mantém as suas características. Aqui ele já está degenerado, tá? Então, a gente já consegue observar aqui esse glomérulo já degenerado. Se a gente observar, né, aqui, vamos aumentar mais um pouquinho aqui para a gente olhar o nosso glomérulo aqui. Olha quanta célula inflamatória
nós temos aqui em volta, ó. Olha quanta. Então, dentro aqui do glomérulo, a mesma coisa. Olha quanto, né, de célula inflamatória a gente tem aqui. Então, isso é bem caracterizado, caracterizando bem aí esse infiltrado inflamatório agudo, a presença principalmente aí de neutrófilos. Se a gente olhar aqui, essas células, se a gente for observar as células endoteliais, elas estão aumentadas, tá? Então, aqui, lembrando que o glomérulo é o quê? É um emaranhado de vasos sanguíneos. Então, essas células são tudo aqui, células endoteliais. Se a gente observar, elas estão grandes, né, em tamanho maior do que o normal. Olha aqui, o tamanho dessa célula. Por quê? Porque aqui a gente já teve o quê? A ação do edema. Então, aqui a gente já tem edema dessas células endoteliais. Então, elas começam a ficar maior, né, que o tamanho delas começa a ficar maior do que o tamanho normal de uma célula endotelial. Então, a gente observa aqui a presença dos leucócitos, né, caracterizando esse processo inflamatório agudo. E quando eles começam a extravasar, ó, aqui para os vasos sanguíneos, o que acontece aqui nessa região? Eles começam a fechar o lume desses capilares, né? Então, começa a prejudicar o quê? A passagem de sangue para essa região. A filtração aí renal, né? Por quê? Porque eles vão ficando em tão grande quantidade aí nesses vasos sanguíneos, né? E esse edema também junto acaba fechando o lumen desses capilares e acaba aí prejudicando a função, né, aí do néfron, que é filtrar esse plasma e depois, né, colaborar aí para a formação da urina. Só que nesse processo a gente tem aí absorção de algumas substâncias que são importantes que o organismo não vá perdendo e também eliminação de substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, ok? Se a gente observar, né, se a gente correr aqui aqui a gente não tem, mas se a gente conseguir correr aqui a nossa lâmina, vamos correr aqui um pouquinho para ver se eu acho. Aqui, ó, a gente já tem, ó, isso aqui é célula sanguínea, bem pequenininha, mas aqui, vamos ver se a gente consegue achar. O que vai correndo a lâmina aqui, a gente pode chegar a observar a presença aqui nos glomérulos, ó, de células sanguíneas, tá? Que começam a extravasar de dentro do capilar. Então, essas células sanguíneas, elas começam a extravasar aí dos capilares. Conforme essa inflamação ela vai progredindo, o que vai acontecer? Esse espaço branquinho que a gente vê em volta aqui, ó, é a cápsula de Bowman, tá? Então, nós temos aqui, ó, revestindo esse espaço branquinho, a cápsula de Bowman. Então, o que vai acontecendo? Essa cápsula de Bowman, ela começa a ser preenchida por infiltrado inflamatório. Então, veja que ela está bem, né, longe aqui, provavelmente tem fluido aqui, acúmulo de fluido, e esse espaço aqui começa a ser preenchido, olha aqui, ó, por células inflamatórias, tá? Então, ele vai sendo preenchido aí por essas células inflamatórias, isso é bem característico desse tipo de inflamação. E como, né, ela está sendo afetada, e ela também começa o quê? A perder a característica da sua parede. Então, o que acontece? Modifica a permeabilidade aí da cápsula de Bowman, tá? Nesse local. Então, a principal característica que a gente tem que observar aqui é o quê? Presença de neutrófilos. Se a gente correr aqui a lâmina, olha isso aqui. Puro infiltrado inflamatório agudo. Olha aqui dentro do glomérulo. Puro infiltrado inflamatório agudo. Se a gente diminuir aqui, ó, reduzir o aumento, ó, diminuir aqui o aumento, olha só, a gente consegue ver exatamente tudo, né, aqui tomado por essas células, por esses leucócitos, principalmente por neutrófilos, que caracteriza exatamente esse infiltrado inflamatório agudo, tá? E, claro, que, né, que a gente tem aqui também, que vai extravasando, a gente for observar, a gente tem espaços entre as células, né, então a gente vai ter aí também o quê? O extravasamento de líquido, né, de fluidos aí para o espaço intersticial, levando, então, à formação de edema nessa região, tá? Então, por quê? Porque extravasa e esse exudato aí para o espaço intersticial. Então, essas são as características que a gente precisa observar aqui na nossa lâmina de infiltrado inflamatório agudo. Voltando lá para o nosso slide, então vamos voltar aqui para o nosso slide. Nós vimos então que aqui nos nossos elementos, né, do infiltrado inflamatório agudo, o que a gente precisa observar? A gente precisa observar então aqui lá na nossa imagem
principalmente os neutrófilos, né? Então, são os leucócitos que predominam nesse tipo de inflamação. Então, principalmente os neutrófilos vão ser observados aí nesse tipo de inflamação. Então, aqui a gente viu características da inflamação aguda, mas nós temos um outro tipo de inflamação, que é a inflamação crônica. O que é, né? O que caracteriza essa inflamação crônica? Lá na minha inflamação aguda, o que caracteriza a minha inflamação aguda é a presença do meu infiltrado inflamatório leucocitário, principalmente ali, né, em função da presença de grande quantidade de neutrófilos. E a minha inflamação crônica? A aguda é a primeira resposta frente a um agente agressivo, né, um agente agressor. E a crônica? A crônica, geralmente, ela vai ser resultado de um processo inflamatório agudo que é recorrente ou que acabou progredindo. Então, quando o nosso organismo ele não consegue, né, finalizar aqui o processo inflamatório agudo, ele acaba ali progredindo, geralmente ele acaba progredindo para uma inflamação crônica, ou, né, quando a gente tem uma inflamação aguda, a gente tem a finalização desse processo, mas ele acaba sendo recorrente. Isso, com o tempo, acaba levando à instalação de uma inflamação crônica. Quais são as características da inflamação crônica? Na inflamação crônica, o que a gente vai ter? A gente vai ter um infiltrado de células mononucleares. Então, na aguda, a gente tem células, né, leucocitárias, né, polimórficas nucleares, e aqui a gente vai ter células mononucleares, predominando os macrófagos e os linfócitos nesse infiltrado inflamatório crônico. Os macrófagos, né, são células aí que são derivadas dos monócitos, na verdade, os monócitos, né, os neutrófilos, eles liberam ali produtos que vão favorecer a migração dos monócitos, que caem ali em grande quantidade no tecido e se diferenciam em macrófagos. Os macrófagos são células fagocíticas, então uma das funções deles é ingerir e eliminar, né, o agente agressor ou tecidos mortos, mas os macrófagos também fazem outras funções. Que funções são essas? Eles iniciam o processo de reparo tecidual, né? Eles estão envolvidos ali na formação da cicatriz, na formação da fibrose, e os macrófagos, eles também secretam mediadores da inflamação, como citocinas e também quimiocininas. Okay? E um outro tipo de célula que nós temos participando desse infiltrado da inflamação crônica são aqui os linfócitos. Além dessas células, né, mononucleares aí no infiltrado, né, crônico, a gente também consegue observar na inflamação crônica uma proliferação de fibroblastos. Então, a gente tem, né, aí na inflamação crônica também a gente consegue observar uma proliferação de fibroblastos. Isso acaba levando a um aumento, né, aí da produção de colágeno. Então, a gente tem aqui produção de colágeno, né, de fibra colágena, nesse tecido, né, que tem essa proliferação aí de fibroblasto, e com o aumento aí desse colágeno, a gente pode ter também aumento, né, da matriz extracelular e também aumento da formação de tecido conjuntivo, e isso daí é característica, né, do processo da inflamação crônica. Esses fibroblastos produzem esse colágeno, e o grande risco aqui é que se aumenta muito a produção desse colágeno, o risco é a formação de uma cicatriz, que pode até mesmo levar à formação de uma fibrose, né? E aí a fibrose, no caso da fibrose, ela é uma cicatriz que nós temos aí a perda da função. Tá? Então, quando a gente tem a formação de uma fibrose no tecido que foi danificado, o que acontece é que esse tecido acaba perdendo a sua própria função. Uma outra característica da inflamação crônica é a angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos. Então, quando a gente olha uma inflamação crônica, né, a gente vai observar o que lá na inflamação crônica? A presença de novos vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai ter aqui na inflamação, como que acontece essa angiogênese? Na verdade, quando a gente tem ali, né, uma lesão, né, essa lesão causada aí, ou por uma infecção viral, ou uma infecção crônica, né, ou uma doença autoimune, o que acontece? Isso vai primeiramente desencadear o quê? Uma inflamação aguda.
quando desencadeia uma inflamação aguda, o que eu vou ter quando a gente desencadeada uma inflamação aguda? Eu vou ter dois caminhos para seguir. Né? Então, quando eu tenho a inflamação aguda, o que eu vou ter? Ou eu vou ter uma cicatrização, né, normal, e em que eu tenho reparo desse tecido, esse tecido voltando à função normal dele, ou eu vou ter, né, a formação. Nesse reparo, eu vou ter o quê? Ou eu vou ter reparo ou inflamação crônica. No reparo, ou vou reparar com o tecido normal voltando à função dele, ou vou ter a formação de uma fibrose, e aí, nesse caso, a gente perde a função desse tecido. Se essa lesão ela progride para uma inflamação crônica, se ela evolui, né, para uma inflamação crônica, o que eu vou ter acontecendo aqui na minha inflamação crônica? Eu vou ter o aumento aqui, ó, de vasos sanguíneos, que a gente observa aqui, ou seja, angiogênese. Eu vou ter uma proliferação aqui de fibroblastos, aumenta então a produção de colágeno, que pode levar, né, ao desenvolvimento, por exemplo, aqui de uma fibrose, né? E aí isso leva à perda da função do tecido. E aqui nessa inflamação crônica, o que eu vou observar? Essas células maiores aqui, ó, são os meus macrófagos, e essas menorzinhas aqui são os meus linfócitos, que são células características do infiltrado inflamatório crônico. Então, a minha inflamação aguda, ela pode seguir dois caminhos. Ou vai ser reparada, né? Eu vou ter um reparo desse tecido, que pode ser um reparo normal, substituir pelo tecido normal, mantendo suas mesmas funções, ou pode acontecer aqui a formação de uma fibrose, e aí a gente tem a perda da função do tecido, ou essa inflamação aguda, ela vai acabar aqui, né, evoluindo para uma inflamação crônica, e a inflamação crônica leva geralmente à formação de uma fibrose e a perda aí da função desse tecido. Então, essas são as principais características que a gente observa aí na inflamação crônica. E aqui na nossa lâmina, na lâmina de nefrite intersticial crônica, a gente vai buscar identificar exatamente isso, né? Quais são aqui as características desse infiltrado inflamatório crônico? Que elementos eu vou conseguir observar? Após a observação, você vai fazer aí o esquema, né, do que você está observando na imagem. Vamos lá, então, para a gente observar a nossa lâmina de nefrite intersticial crônica. Vamos abrir nossa lâmina aqui. Aqui nós temos a lâmina de nefrite. Vamos diminuir aqui. Vamos abrir a nossa lâmina de nefrite intersticial crônica. Então, aqui a gente vê a nossa lâmina em menor aumento. Então, vamos aqui, então, aumentar para a gente conseguir observar aqui. Então, aqui, ó, se a gente olhar, ó, essa região, a gente tem uma região em que o tecido está normal, ó. Ele está normal aqui. Aqui a gente tem uma região que o tecido está danificado. Então, nós vamos observar aqui. O que a gente consegue observar aqui nesse tecido danificado? Vamos diminuir um pouquinho para a gente observar. Então, aqui, ó, correndo aqui a nossa lâmina, o que a gente consegue ver? Nós temos aqui a presença, isso aqui tudo, ó, esses branquinhos redondinhos que a gente vê, isso aqui tudo é túbulo renal. Aqui, ó, esses túbulos, eles já estão danificados, ó, pela inflamação crônica. A gente já tem esses túbulos, olha, veja que eles são compridos, eles deixam de ser redondinhos e começam a aparecer mais compridos. Por quê? Porque aqui a gente tem os túbulos hipertróficos, tá? A luz deles está dilatada. É uma característica aqui da inflamação crônica nessa região. Se a gente observar em maior aumento essa região, o que a gente consegue observar? Por exemplo, que aqui está atrofiando. Olha aqui, atrofiado um túbulo. Então, além da gente ter a presença de túbulos hipertróficos, a gente também tem presença de atrofia tubular. Tá? Então, a gente não consegue mais ver nítida ali a parede do túbulo, tá? E também é consequência dessa inflamação. Em volta aqui, olha aqui, veja isso daqui, tudo isso aqui em volta, ó, esse escuro, essas células aqui, tudo isso aqui é infiltrado inflamatório crônico. Então, são células mononucleares que vão estar presentes aí, né? Então, a gente vai achar o quê? Linfócito e macrófago aí. Okay? Então, a gente vai ter aí, então, a presença desses túbulos atrofiados, que perde a sua estrutura, porque está sendo danificado pelo processo inflamatório, né? Então, a gente tem aí perda de função dessa estrutura. E se a gente observar aqui, ó, a gente também começa a observar, ó, a presença
de deposição de colágeno. Olha aqui, deposição de colágeno. Por quê? Porque uma das características da inflamação crônica é exatamente a proliferação fibroblástica, né? Aumento da produção de colágeno. Então, se a gente correr aqui a nossa lâmina, ó, a gente consegue observar esses túbulos hipertrofiados, né? A presença do infiltrado inflamatório crônico, ó, linfócitos e macrófagos. E a gente consegue observar também, olha isso aqui é vaso sanguíneo, né? Aqui nós temos vaso sanguíneo. Aqui é colágeno depositado, ó, vaso sanguíneo. Então, olha aqui, o tamanho desse vaso sanguíneo aqui. Olha o processo inflamatório aqui, ó, células mononucleares. Então, caracterizando o quê? Ó, vaso sanguíneo. Aqui nós temos acúmulo de colágeno. Então, exatamente mostrando que o processo inflamatório crônico, ele tem como características as células mononucleares, os linfócitos e macrófagos, a angiogênese e também a proliferação fibroblástica. Então, se a gente correr aqui, ó, se a gente diminuir, a gente consegue observar, olha como está extenso aqui esse infiltrado inflamatório crônico. Aqui, ó, a gente tem um glomérulo. Geralmente, nesse tipo de lesão, os glomérulos, eles não são afetados. Os que são afetados são aqui, ó, os túbulos. Olha a característica de um túbulo normal. Olha a característica aqui, ó, do túbulo alterado. Ou ele vai estar hipertrófico, ou ele vai estar totalmente destruído pela atrofia desse túbulo, tá? Devido aí à inflamação. Mas o que mais marca aqui, ó, é a presença desse infiltrado inflamatório aqui de células mononucleares, a presença aqui desse colágeno, aqui desses depósitos de colágeno. E claro, se a gente for correndo aqui, ó, a gente vai observar também a presença de vasos sanguíneos em grande quantidade devido aí à angiogênese. Então, essas são as características importantes do infiltrado inflamatório crônico que precisam ser observadas aqui na nossa lâmina. Então, pessoal, então nós finalizamos, né, as duas lâminas, nós aprendemos o conceito de processo inflamatório, os tipos, né, de processo inflamatório e nós finalizamos com as lâminas. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Não? Eu gostaria de compartilhar com vocês umas fotografias de um processo inflamatório que se deu, né? Começou com processo inflamatório agudo e está no processo inflamatório crônico. Vocês estão visualizando a figura? Eu estou. Está? Sim. Então, aqui, essa primeira figura, ela nos mostra o quê? Um processo inflamatório começando, né? Processo inflamatório agudo, onde a gente tem um pontinho de fibrina, que é o quê? É uma inflamação que está começando naquele lugar. E essa inflamação, o organismo, ele não combateu. Oi, pode falar. Posso continuar? Então, o nosso organismo, né, o organismo desse paciente, ele não combateu a esse processo inflamatório, né? Ele não combateu. Então, essa ferida foi evoluindo, né? Começou a abrir, né? Então, aqui a gente visualiza que já tem perda de tecido, e aí a gente já tá com processo de fibrina na região. Pode observar que em volta está vermelho, que são os sinais cardeais, né, do processo inflamatório. Aqui a gente já teve Oi? Oi? Pode falar.
Então, aqui a gente já teve uma dilaceração do tecido, podem observar que já evoluiu para uma ferida crônica, a gente já tem pontos de necrose nessa região aqui, dentro da ferida, se vocês observarem, tem pontos pretos, que é o quê? Necrose, já é morte do tecido, né? Com o trabalho, né, do curativo diariamente, foi, né, tirando um pouco desse tecido de necrose, né, foi feito um trabalho manual aqui para poder tirar esse tecido morto, né, que é o tecido de necrose, e aqui já teve o quê? Perda de parte do tecido. Vocês estão vendo? Provavelmente o quê? Essa ferida, o que? Ela vai perder a função do tecido, né? Como foi falado, né? Em alguns casos, dentro daqueles sinais cardeais, existe a perda da função. Né? Então, vocês podem observar que tem uma profundidade essa ferida, então ele já perdeu parte do tecido, né? E provavelmente ele tá o quê? Com perda de função. Né? Então, um paciente desse, ele não consegue, né, se locomover, ele não consegue andar, né, porque está na sola do pé. Então, ele está cometido de perda de tecido. Vocês querem fazer alguma observação? Lá, Professora, Oi. Mas aí é uma pessoa com um machucado desse aí, né? Uma lesão dessa. Ela tem chance de voltar a andar ainda ou não? Ou não é reversível? Então, é reversível. Se for feito um trabalho bem incisivo em cima desse paciente, em que sentido? Esse paciente precisa de um cuidado diário. Geralmente, um tipo de ferida dessa aqui, ela tem que ser acompanhada por um profissional de saúde, por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem, para poder acompanhar a evolução desse paciente. E no caso da perda de tecido, esse paciente já é indicação para um tratamento cirúrgico, no caso, o enxerto, para poder ter a possibilidade de voltar às suas funções. tá. Mais alguém quer fazer alguma observação? Alguém mais? Professora, eu quero. Aí, Pode. então, esse processo todinho aí que a gente estudou agora, resumindo, é a resposta imune inata? É isso? Isso é a resposta imune do nosso organismo. No caso desse paciente aqui, o sistema, o nosso organismo, ele não respondeu ao processo inflamatório. A função do sistema imunológico não é esse, a primeira resposta de defesa do nosso organismo, né? No caso desse paciente, né, não foi possível, né? Então, é realizado esse tipo de tratamento para poder tentar reverter. Em alguns casos tem reversão, em outros casos não tem reversão. Entendeu? E tem que ser, professora, Pode falar. tem que ser dado, tipo assim, algum tipo de remédio forte, a pessoa sente muita. Como é? Então, esse paciente aqui, ele além de estar tomando algum medicamento, um antibiótico, provavelmente é uma bactéria já, né, que já se proliferou ali no organismo dele. Então, ele tem que estar tomando. Um paciente desse, ele sente muita dor, então ele precisa tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, e também existem pomadas que são indicados para certos tipos de feridas, né? Então, no caso desse paciente aqui, é utilizado uma pomada para poder o quê? Tirar esse tecido necrótico, tirar essa necrose, né? Que são pomadas prescritas por enfermeiros, por médicos, né? Não é em qualquer lugar que a gente encontra. Sim, entendi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não?
Então, gente, assim, essas feridas, a gente vai estar se deparando diariamente com elas no nosso serviço de saúde, né? Nós como futuros, vocês como futuros enfermeiros, eu como enfermeira, a gente se depara diariamente com feridas assim. Então, assim, é possível reverter, é possível mudar o quadro clínico desse paciente mediante a um tratamento adequado, tá? Professora, só mais uma pergunta. Pode Se falar. é igual a enfermeira que faz a triagem, né? Se chegar um paciente com uma lesão dessa lá, a gente tem que escrever como? A gente vai estudar mais para frente ou já faz parte dessas aulas? Então, a gente vai estudar mais à frente, que é o quê? A gente vai estudar a parte de semiologia, né? Onde a gente vai estudar a prática mesmo do curativo, como tem que ser feito esse curativo, quais as medicações que podem ser utilizadas, como que a gente evolui esse paciente, né? Como você perguntou, a nível de escrever, como que a gente vai escrever o quadro desse paciente. Então, isso a gente vai ver mais à frente na semiologia. Essa figura eu só trouxe para vocês para ilustrar um processo inflamatório, né? Que evoluiu de um processo inflamatório agudo para crônico. Mas a gente vai estudar essa matéria mais adiante, que é a nível mesmo de semiologia, da gente entender como se faz um curativo, em que casos usar certos tipos de medicação, tá? Ah, tá, entendi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então, pessoal, hoje, né, a gente estudou sobre o processo inflamatório, estudamos os tipos de inflamação, né, e finalizamos com as lâminas, e aí eu trouxe essa ilustração para vocês, para ficar uma coisa mais palpável, para a gente entender melhor como funciona esse processo inflamatório. E aí, vocês gostariam de fazer alguma observação? Não? Então, pessoal,